Em Torfgod as coisas esquentaram de certa forma. Se você acha que o fim de Traumerley não vai acontecer nada com a hierarquia da torre, eu trouxe uma teoria aqui de que pode acontecer agora entre as 10 grandes famílias. Então se prepare, pois a tragédia vai começar. Nossa, frase de Roberto não tem, falar pra você. Pessoal, o último capítulo 650 de Torfgod nos trouxe o desfecho da grande batalha entre Lopobia Traumerley e Pobidal Gustang. Gustang venceu essa batalha, o Traumerley tinha acabado de perder o seu status de uma das 10 grandes famílias, porém ele não suportou os sentimentos que veio para ele agora e os sentimentos de culpa, de arrependimento, de solidão que ele sentiu no passado e acabou finalizando com sua própria vida. Então agora o que vai acontecer? Pessoal, se você pegar, eu dei uma analisada em cada uma das famílias, das 10 grandes famílias e o que representava do Traumerley. Traumerley era um ânima mais habilidoso da torre até aquele momento. Não só ele, como vários integrantes de sua família. Gente, tá boa. O Traumerley tinha muitos filhos e netos e ao todo dava mais de 20 ramificações da sua própria família, então do Zoopobia. E cada um deles tinha uma arma, uma habilidade e 23 animais sagrados que lutavam com eles. Eu falei sagrado aqui só para dar um charme. Não, o jornal falou dele também. Mas fora isso, o Traumerley também comandava mais de 7 criaturas com ele, fora as outras que ele utilizava, né? Então, imagina o peso disso para a torre. Claro que ser um ânima não é uma coisa que foi criada depois da Xizahard e seus amigos subiram a torre. Já existia isso muito antes deles estarem na torre. Mas ó, eu vou mencionar um pouquinho de curiosidade sobre cada uma das famílias e vocês vão formando o que você acha que vai acontecer. Lembrando que todos eles, apesar de uma grande guerra do passado, se juntaram a Xizahard e enfrentaram a Arlen e o Vi. Hoje em dia isso não é tão presente que eles têm total confiança ou ajudam os Xizahard. Existem alguns que você pesquisar na internet você vai ver que alguns são afiliados ao exército diretamente de Xizahard, então vão ajudar ele numa possível luta contra o seu rei. Mas existem outros que eu fico com um pouco atrás do orelho que eles vão fazer, se eles vão ajudar a Fug ou se eles vão ficar no seu próprio umbigo. Para começar, eu vou falar da família Ahri. A família Ahri vem de uma família que são comandadas pelo Ahriman e ele tem de certa forma uma rivalidade, quase como se fossem irmãos com o Ahriman. A família Ahri preza muito mais a paz do que propriamente uma guerra, mas estão sempre dispostos a ajudar Xizahard em seus objetivos. Ahriman, que é seu atual líder, já teve relações com a família Han e Urim para ter filhos. Então eles tiveram filhas gêmeas, mas simplesmente não têm mais relações com relação a isso. E a sua rivalidade com Ahriman? A rivalidade deles é precisamente pelas habilidades de espada, mas é claro que a Ahriman são os mais habilidosos com esgrima e tem vários andares, lá para cima do andar, sem até para baixo assim, eles comandam tudo e fazem os testes mais habilidosos, mais difíceis da torre. E atualmente a Ahriman a família mais forte, dita mais forte pelo fato de suas habilidades de esgrima. Bom, vocês conheceram o Joaquim e ele era o White, né, um grande assassino da Fug, antigo assassino da Fug, e ele tinha habilidades imprescindíveis que ajudou o bando no crescimento dele, e o cara também rivalizou o Calavan, um dos guerreiros mais fortes do exército de Xizahard. Depois nós temos a família da Eurasia, que é a Eurasia Blossom, a antiga esposa do Gustang, e eles são grandes manipuladores de Shinsu e também conseguem manipular energias muito poderosas. Bom, a própria chama da Blossom, que era uma chama cor púrpura, cor roxa, era muito mais poderosa, consumia qualquer coisa a ponto de queimar coisas até mesmo intangíveis, tipo a realidade. E já que eu mencionei ela, por que não falar da família Pobidal? São grandes pesquisadores, eles detêm uma biblioteca incrível de informação e são responsáveis pelo conhecimento e pela história dentro da torre. Então eles contam a história ali. Nem preciso falar para vocês que isso pode ser manipulado, e realmente o Gustang meio que mencionou isso nessa grande última saga que nós vimos, em que ele disse que às vezes você escreve as coisas, mas não é exatamente uma verdade, né? Existiam várias coisas escondidas ali que ele guardava 7 chaves e que ele queria trazer à tona. Por exemplo, as lembranças do passado dos heróis que subiram a torre, porque pelo que o Gustang deu a entender, nem tudo que está escrito na história é a verdadeira história do que aconteceu. Logo depois nós vamos falar da família Han, que é a família comandada pela Han Yurin, e nunca se mostra, de certa forma, a gente só viu uma silhueta dessa governante, que ela governa sozinho a família dela, mas são detentores de uma grande força física. Então, juntamente com a família Ahriman, juntamente com a família do Khun Edom, essa família Han detém grandes força física, são muito poderosos e habilidosos com isso. Até o Rajin Sung, que é o mestre do Ban, menciona que essas 3 grandes famílias são muito poderosas, seu poderio tanto de habilidades em combate
força e poder. Um integrante da família Han que treinou o Ban nas artes marciais foi o Hachai, a pedido de Everkill. Bom, eles têm uma das princesas mais fortes fisicamente até agora, que é a Yuri Zahard. Ela é muito poderosa e a família detém muita esperança nela que ela possa ser grande influente juntamente ao grupo do exército de Zahard. Depois vem a família Randolock e o próprio líder dessa família, Randolock Bloodmother, e ele conseguiu a imortalidade de uma forma inusitada dentro de todas as famílias. Entendam, todos os líderes das grandes famílias são imortais, conseguiram a imortalidade com contratos com os administradores ou guardiões, né, da torre. Só que assim, não quer dizer que eles são imortais para sempre. Nós vimos agora o Traumer, né? Então, esse personagem, ele ganhou a habilidade dele diferente dos demais, essa imortalidade. Ele acabou queimando a expectativa de vida de toda a sua geração. Os filhos que nascem nessa família Randolock não vivem muito, morrem muito jovens. Apesar de eles possuírem muitos filhos, né, para manter, de certa forma, assim, a família viva, eles têm muitos filhos, mas é considerado a casa que mais tem filhos ali na torre, mas eles não têm muita influência ali dentro da torre, acredito que seja por causa disso. Randall também é conhecido por adotar muitas crianças, então ele tem vários filhos adotivos, acredito que seja também por esse motivo da taxa de mortalidade ser muito alta na família. Ele fez um pacto de mortalidade com um guardião do andar, e com isso ele ficou imortal, ele ganhou a vida eterna, porém os seus filhos pagaram um preço. E agora ele com Edwin, nem preciso falar pra vocês, é praticamente o cara mais mulherengo da torre. Eles têm várias esposas, vários filhos, faz com que seus filhos, eu já mencionei aqui no canal, lutem entre si para continuarem no topo da cadeia ali dentro da família, e são ótimos usuários manipuladores de eletricidade. Não só eletricidade, né? Tem alguns que lutam com gelo também, mas tipo assim, é uma família muito legal, eles têm um intelecto muito grande, então para contribuir na torre, além de ter força bruta, eles também têm um intelecto muito grande e são muito importantes para o exército de Zahard. Nós vimos na parte da saga O Andar Oculto o Edwin antigo, né, no passado, assim como nós vimos Zahard também. E o Edwin era muito inteligente, ele era diferente, né? O próprio Kun Agnes diz que esse daí é meu pai, esse cara é totalmente diferente do pai que eu tenho hoje. E esse próprio Kun antigo pede para o Ban que o dia que ele for no andar 44, que é o andar do território deles, que vá conversar com eles para perguntar o que foi que aconteceu, que eles, os heróis das 10 grandes famílias, por que eles mudaram tanto. O que será que aconteceu nesse andar 134 para os caras terem mudado? Que é incrível. O que será que aconteceu? Aqui vem uma família que eu acho que você nem ouviu mencionar, e se viu na torre lá no mangá, você não vai lembrar, que é a Tuperi. E quem comanda essa família é o Tuperi, e nós não temos imagem dele. Simplesmente sabemos que ele era primeiros portadores da luz, né, do farol, e ele é pioneiro nisso. E juntamente com os ferreiros, ele acabou criando várias armas ali pro exército de Zahard. Então, ele possivelmente foi o cara que criou a série de 3 meses, que na verdade vocês sabem que é a série de 3 meses, né? Nunca nem vi, não. Bom, se vocês não sabem, aguarde, se inscreve no canal, porque eu vou fazer um vídeo comentando sobre essa série de 3 meses, as armas que todas as princesas de Zahard precisam ter e por que diabo eles precisam coletar elas. Então, se inscreve aí, porque logo vai ser um vídeo sobre isso. E depois tem a família da Yeon Hana, a manipuladora de chamas que cria chamas incríveis, que nós vimos que faz uma diferença do caramba na obra, principalmente pelo fato do com Agnes ter essa habilidade de chamas que fica com ele agora, aquele peixinho de fogo na qual ele consegue curar e consegue também dar um upgrade para quem ele conseguir upar isso. Bom, só que tem uma coisa inusitada sobre ela. Essa Hana, Yeon Hana, ela é uma virgem ainda, então tipo assim, ela preferiu não ter filhos e com isso o sangue puro dela, de certa forma, não se aplica a seus filhos, descendentes dos ramos da família. Na verdade, quem pegou isso para eles foi a madrinha, conhecida como madrinha dentro dessa família. Seria Yeon Lard, que é a parente ali da Yohana. Não sei, né? Onde eu pesquisei não fala se ela é irmã dela, se ela é parente, se é prima, enfim. Ela que foi incumbida de dar à luz aos herdeiros, aos descendentes dessa família Yeon. E tipo assim, a cada 5 anos, ela acaba escolhendo um homem, né? Tem que ser um high ranker, tem que ser um cara boa pinta, digamos assim, poderoso, e ela vai e coabita com ele, né? Dorme com ele lá e acaba tendo mais um filho ou filha para a família. E por último eu deixei a família do Traumer, porque eu não mencionei tudo sobre ele, mas tipo assim, eles têm uma grande influência e de certa forma Zahard vai perder um grande poderio bélico de batalha. Não só pelos ânimas que eles possuíam, todas as criaturas que eles tinham, que se o Traumer controlava essas ânimas, eu não sei se elas vão ser herdadas diretamente para ambos os seus filhos, tanto Kirin quanto o Roubadão, ou Roubadão, se você preferir melhor, que eu acho mais da hora falar Roubadão na tradução.
Porque o Kirin tá do lado do exército revolucionário, então de certa forma ele não tá do lado do Zahard. E o que o Robadão vai fazer? Eu não sei disso. Acredito que talvez ele vá tomar as rédeas da família dele, não sei se ele vai fazer um contrato agora para se tornar um novo líder dessa família, não sei como vai funcionar, a gente vai ter que esperar o Seal trazer isso pra gente. Além de tudo isso, de serem ânimas, eles possuem duas princesas Zahard gêmeas, filhas, netas de Robadon, e sua popularidade diante do exército de Zahard foi aumentada com a aparição de Lopobia Ren, que é aquele cara que perseguiu lá na primeira temporada a Anak Zahard, porque ele trabalha diretamente por uma divisão de execução real. Então, tipo assim, e teve uma luta do caramba com o Ban no arco em que ele tava lá esperando para fazer um torneio entre as princesas, entre mulheres, para ver quem da família Lopobia ia casar com o Ban. Cara, fala pra vocês, esse Lopobia Ren teve uma dublagem muito legal na primeira temporada e eu gostei demais do personagem, principalmente a luta dele contra o Ban foi umas lutas interessantes que eu gostei pra caramba. Tudo bem, falei muito, bom, vamos ver o que pode acontecer. Se o Robadon acabar pegando a liderança máxima da família, já que ele sempre ficou do lado do exército ali, mas ele voltar e tomar conta da família, podemos ter uma ajuda pro lado do Ban, porque ele se socializou com o Ban. Tudo bem que não vai ter mais casamento entre as princesas lá, o Ban jamais ia casar com nenhuma daquelas gêmeas, eu acredito que vai casar com a Anak um dia, espero eu, Sil, por favor, faça isso pra gente. Mas tipo assim, ele poderia talvez ajudar o Lopobia Gustang com uma intermediação do Ban, com uma intermediação do Kun ali, com uma entrega mútua, aumentando o poder de combate do Gustang, porque assim, o Gustang tá sozinho. Ele não vai pedir ajuda para as outras famílias, eu acredito. Poderia pedir, poderia. Mas ele tava com aquela ideia de acabar com todo mundo. Então eu não sei se essa ideia dele vai mudar agora, entendeu? Ele simplesmente jogou um xadrez com o amigo dele. Mas eu percebi que ele ficou meio incomodado. Então talvez a informação que o Traumer deu para ele antes de partir dessa para melhor pode influenciar em alguma outra decisão, entendeu? Então vamos ver o que vai ser. Eu apostaria que ele poderia pegar ajuda com alguma família, por exemplo, eu apostaria que ele pudesse pegar uma ajuda com T-Perry, da família T-Perry, né? Porque assim, é dito, pelo que eu pesquisei, que eles são pacíficos, eles não vão tentar evitar a todo custo uma luta, uma guerra, entendeu? Para pra pensar, não vai dar muito certo, o Gustang começou todo esse conflito. Enfim, galera, o que você acha que vai acontecer? Eu tô tentando arquitetar alguma coisa aqui, mas é meio complicado, porque o que nós sabemos dos 10 integrantes da família é muito vago. Nós sabemos bastante do Kun Edwin por causa do passado, do Zahard, porque sempre é mencionado. Essa última saga escrachou na nossa cara a família Traumer, que foi muito tempo, né, muitas coisas acontecendo, com relação também até a jaula, os homens lobo, os homens feras, né, Aratia, a história do Yaratia também, e também a Lopobia, a família do Gustang. Então, tipo assim, agora sim a gente sabe, e por causa do Joaquim a gente conheceu bastante da família Arenron. Sinceramente, com tudo isso que eu falei pra vocês, deu pra trazer uma curiosidade sobre cada uma das 10 grandes famílias, mas eu acho realmente difícil o Seal pegar essa agora, a gente talvez vê uma bala muito grande. Será que o Zahard vai convocar todos os líderes de famílias que estão apoiando ele e vai dizer: aqueles que se apoiam, eu convoco vocês no meu palácio agora. A gente vai resolver esse negócio com o Gustang. Na verdade, ele já deu essa ordem, né? Ele deu uma ordem de execução de toda a família Gustang. Vocês lembram disso quando começou esse arco. E caso você tenha esquecido o motivo, é porque simples fato do Gustang ter conseguido pegar aquele bracelete lá do andar oculto, que foi graças ao Ban que ele conseguiu isso, né? E, por exemplo, aí ele chamou as famílias, né? Legal. Aquele que não marcar a presença ali, ele já vai considerar traidor, assim como ele tá acreditando no Gustang, né? Eu acredito que agora vai entrar num arco de mostrar o Vi, o Kun juntamente com o Gustang pensando no artimanha de procurar onde tá o Ban, né? Pelo menos o corpo dele, né? Andando por aí com a alma do Vi remanescente vendendo. Algumas pessoas comentaram aqui que possivelmente acredita que o destino de Vi vai ser absorvido pelo próprio Ban, né? Porque o Ban absorve tudo. Ele tem uma habilidade de receber ataques e aprender incrível e absorver poderes. Ele já tem a Trissa Azul, a Trissa Red, ele tem almas que foram dadas pela irmã do Joaquim, tem a Maço Negro dentro de si absorvida, então ele conseguiu absorver várias habilidades, sem falar do próprio Leviatã agora. Então isso vai ser um grande boom
de habilidade para ele? Bom, vai ser, mas vale lembrar que eu acredito que o Ban vai desmaiar e ficar um bom tempo dormindo depois de tudo isso que aconteceu, porque além de ele estar exausto de uma grande batalha que aconteceu, ele está sendo usado pelo Vi, então vamos ver o que vai acontecer. Você me fala aí, dessas famílias que eu falei para vocês, qual é aquela que você achou mais interessante ou que você achou muito mais enigmática? Porque vale lembrar que Silco está trazendo aos poucos as coisas, então não é que existem pontas soltas aí, ele simplesmente não trouxe mais nada sobre outras famílias. Ele está focando exatamente nas partes da história do jeito que ele quer. E pode ser que ele depois traga alguma coisa de menção ou alterando alguma coisa. Por exemplo, a própria família Kun, ele queria só colocar que tivesse habilidades de eletricidade. Mas depois de um tempo ele repensou isso, até eu não lembro quando que ele escreveu, que ele comentou, ele repensou isso porque o Yeo-kun ia estar num momento e ia estar com poder um pouco de uma situação um pouco estranha, que no caso seria esta, aquela habilidade de cura e de upgrade que ele está dando, né? Mas enfim, falei demais aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um grande abraço, até a próxima, galera. Deixa a panelada no like.